Capacitação NR10. Medidas de controle do risco elétrico. Níveis de tensão conforme NR10. A NR10 possui 3 níveis de tensão. Tensão de segurança ou extra baixa tensão é a tensão com valor menor ou igual a 50 volts alternado ou menor ou igual que 120 volts contínuo. Baixa tensão. A baixa alternada varia entre maior que 50 volts e menor ou igual que 1000 volts. A baixa contínua varia entre maior que 120 volts e menor ou igual a 1500 volts. A alta tensão. Acima de 1000 volts alternado é alta tensão. Acima de 1500 volts contínuos também é alta tensão. Zonas de risco e controlada. Zona de risco em torno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Zona controlada, em torno de parte condutora energizada, não segregada, acessível de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. Zona livre, distâncias superiores à zona controlada. É zona livre, acessível a qualquer pessoa. Aqui podemos visualizar as zonas de risco, controlada e livre, a partir de um ponto energizado. Quando utilizamos materiais isolantes para um determinado nível de tensão, logo após estes, é também zona livre. A NR10 possui o quadro de zona baseado no nível de tensão elétrica da instalação. Instalações elétricas desenergizadas. A NR10, em seu item 10.5.1, determina os passos para a desenergização. A. Seccionamento. O seccionamento é a interrupção do circuito através de um dispositivo, chave-faca, como na imagem. Outro exemplo é o disjuntor. B. Impedimento de reenergização, feita através de cadeados, por exemplo. C. Constatação de ausência de tensão, feita com a utilização de equipamentos de medida, como um multímetro, por exemplo. D. Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos. Conforme a imagem, todas as fases são conectadas entre si e ao terra. E. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Esta proteção é feita com acrílico, por exemplo. F. Instalação da sinalização de impedimento da reenergização. Necessário sinalizar de maneira adequada todo o circuito energizado. Aterramento funcional, TN, TT
EIT. TN, um ponto da instalação, em geral neutro, é diretamente aterrado e as massas dos equipamentos são ligadas a um ponto por um condutor. Este esquema pode ser classificado como TNS, condutores neutro e proteção distintos, ou condutores neutro e proteção são separados. Possui baixa impedância para corrente de falta, utilizado quando a distância entre a carga e a fonte não é muito grande. Neste esquema, o condutor de proteção está sempre com tensão zero. A proteção deve ser garantida por dispositivos DR, que detectam a corrente que escoa pelo terra. TNC, funções de neutro e proteção exercidas pelo mesmo condutor. Os condutores neutro e também utilizado como condutor de proteção. Este esquema não é permitido para condutores de seção inferior a 10 mm² e para equipamentos portáteis. Não se admite o uso de dispositivo DR. A tensão do condutor neutro junto à carga não é zero. Perigoso no caso de ruptura do condutor neutro. TNCS. Esquemas TNS e TNC utilizadas na mesma instalação. O esquema TNC nunca deve ser utilizado a jusante do sistema TNS. A proteção deve ser garantida por dispositivos DR, pois representam o único meio adequado para a proteção contra choques elétricos. TT, um ponto de alimentação, em geral o neutro do secundário transformador, é diretamente aterrado com eletrodos independentes das massas. Todas as massas protegidas contra os contatos indiretos devem ser ligados a um ponto único, para evitar malhas e surgimento de tensões de passo. A proteção deve ser garantida por dispositivos DR, pois representam o único meio adequado para a proteção contra choques elétricos. Recomendado para sistemas onde a fonte de alimentação e a carga estiverem distantes uma da outra. Esquema IT, muito usado no passado nos Estados Unidos e abandonado por problemas de tensões transitórias que ocorriam em grandes instalações. Exige manutenção especializada, com inspeções e medidas periódicas da resistência de isolação. Usar onde é indispensável a continuidade do serviço, hospitais, indústrias, etc. O DR é o dispositivo mais indicado para a proteção contra contatos indiretos. Aterramentos de proteção. Aterramentos de proteção é a ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Possuem como objetivos limitar o potencial entre massas e elementos condutores estranhos à instalação, entre os dois e a terra a um valor seguro, sob condições normais e anormais de funcionamento, e proporcionar às correntes de falta para a terra um caminho de retorno de baixa impedância. Aterramento temporário. Feita para a proteção dos trabalhadores em instalações por motivo de manutenção. Equipotencialização. A equipotencialização é o ato de tomar-se medidas para fazer com que dois ou mais corpos condutores de eletricidade possuam a menor diferença de potencial elétrica entre eles. É feita com a utilização da barra de equipotencialização.
onde todos os cabos de referência da instalação são ligados, não havendo assim DDP entre eles. Seccionamento automático da alimentação. DR, por exemplo, dispositivos à corrente de fuga. Disjuntor magnético, por exemplo. Barreiras e invólucros. Invólucros devem ser aterrados e impedem o choque elétrico. Barreiras impedem o acesso à área de risco. Bloqueios e impedimentos, feitos através de cadeados e outros dispositivos. Obstáculos e anteparos. Os obstáculos são formas implementadas nos sistemas destinadas a impedir o contato involuntário de pessoas ou animais com partes vivas em um determinado circuito. Entretanto, não evita este contato quando há uma ação deliberada e voluntária de ignorar ou contornar estes obstáculos. Um exemplo são os muros ou grade de uma cabine primária. Porém, se alguém pular o muro para pegar um objeto dentro da subestação, correrá o risco. Isolamento das partes vivas. Utilização de mantas isoladas. Isolação dupla ou reforçada. Uma camada extra de material isolante é colocado sobre os fios já isolados. Colocação fora de alcance. Os cabos energizados ficam a uma altura que garante zona livre. Separação elétrica. Uma das medidas de proteção contra choques elétricos prevista na NBR 5410 é a chamada separação elétrica. Ao contrário da proteção por seccionamento automático da alimentação, ela não se presta a uso generalizado. Pela própria natureza, é uma medida de aplicação pontual.